Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre tratamento aeróbio, sobre tratamento anaeróbio, quando que a gente seleciona, né, o aeróbio, quando que a gente seleciona o anaeróbio, como é que é feito isso? Às vezes eu acho que vocês devem se perguntar. Vamos pensar o seguinte, o processo aeróbio, ele vai ser adequado para quase qualquer tipo de efluente. Então não tem erro quando se escolhe um processo aeróbio, certo? Vai dar certo, a menos que tenha algum problema no projeto, que não foi dimensionado corretamente. Para a maioria dos efluentes, o processo aeróbio vai funcionar. Então, o que acontece? O carbono, né, a matéria orgânica que está lá, que eu estou medindo na forma de DBO e DQO, esse carbono ele vai se transformar em CO2 e vai ser eliminado para a atmosfera. É isso que acontece no processo biológico aeróbio. Então, né, quase não tem erro, vai dar certo. Quando é que eu vou querer selecionar um processo anaeróbio? Aí já é um pouco mais diferente, esse processo já é um pouco mais sensível, mas vamos pensar o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um efluente industrial de indústria alimentícia, por exemplo, refrigerante, ok? Uma carga, né, uma carga orgânica elevada, muita concentração de açúcar, então DBO e DQO é altíssima. Imagina se eu fosse tratar toda esta DBO por uma forma aeróbia. Quanto de aeração eu teria que colocar, certo? Então imagina o custo energético disso para eu passar toda essa matéria orgânica para CO2. Então, tanques enormes, tanques grandes, mesmo que eu, né, escolha um processo mais avançado que não fosse um lodo ativado, sim, tem uma demanda energética muito grande. Então, nesse caso, esses, né, efluentes de indústrias alimentícias são perfeitos para um processo de tratamento anaeróbio, porque não tem toxicidade nesse efluente, são, né, provenientes de indústria alimentícia. Então são excelentes, têm cargas orgânicas enormes, então por que não tratar de uma forma anaeróbia, que eu não vou ter nenhum custo com energia, né? Meu custo não existe isso. Então, e ainda tem o benefício de produzir biogás. Então, nesse caso, quando se tem cargas orgânicas muito elevadas, os processos anaeróbios são perfeitos e são aconselháveis, ok? Mas o tratamento biológico anaeróbio ele é um pouco mais sensível. Então, quando a temperatura cai, né, em locais então que existe, por exemplo, invernos muito frios onde a temperatura cai, precisa se prever que esse processo vai ser muito mais lento. Então eu vou ter que ter um tempo de retenção maior, então eu já tenho que dimensionar o meu sistema prevendo, né, nos períodos de inverno, quando a temperatura é baixa, que eu vou ter um processo muito mais lento de tratamento. Eu também posso aquecer o reator, certo? E manter a temperatura constante o ano inteiro. Eu tenho a produção de biogás. Quando eu tenho uma carga orgânica muito alta, eu vou ter uma boa produção de biogás. O que acontece no processo anaeróbio? Então, do meu carbono, lá da minha DBO, ele vai ser transformado em biogás, que tem mais ou menos uns 70% de metano. Então, eu posso utilizar esse metano, né? O meu carbono passou para metano e eu posso utilizar então para aquecer. Às vezes não funciona, não fecha essa matemática, às vezes precisa sim se colocar mais energia para né, fornecer o calor, mas sim eu posso utilizar isso. Em locais onde o clima é mais quente, é perfeito, certo? Mas mesmo em locais frios, né, quando se tem essa carga orgânica muito grande, sim, vai ser vantajoso sempre se utilizar um processo anaeróbio para essas cargas. Quando que também não vai funcionar, além da temperatura, o que pode se pensar também quando tem muita concentração de sulfatos, esses sulfatos podem se transformar em sulfetos, né? Vão se transformar em sulfetos no processo anaeróbio, isso vai ser um problema. Então, quando precisa ter muito cuidado quando se tem grande concentração de sulfatos, aí o processo, né, anaeróbio pode não ser tão adequado. E sempre cabe fazer um teste quando, né, se tem algum efluente industrial que não se sabe que pode causar alguma toxicidade para o processo anaeróbio, então sempre vale fazer tipo um teste de respirometria, semelhante ao que se faz para um processo aeróbio, semelhante, por exemplo, a um teste de DBO, mas com bactérias, com uma cultura anaeróbia, num meio anaeróbio, num reator anaeróbio. Então se vê como que funciona determinado efluente, né, para a resposta dele para um processo anaeróbio. Outra coisa que tem que se pensar também é que no processo anaeróbio não tem oxidação da amônia, porque a amônia a gente precisa oxigênio para oxidar.
a menos que se desenvolva uma cultura de anamox, de bactérias anamox, que aí também já são bactérias muito sensíveis, é um processo muito instável, mas sim, pode acontecer. Mas no processo anaeróbio normal, num reator anaeróbio, por exemplo, um reator UASB, né, que é um reator de fluxo ascendente, de manto de lodos com fluxo ascendente, eu vou ter simplesmente as bactérias comuns, né, do processo comum sem ser anamox, simplesmente bactérias anaeróbias que fazem a remoção da matéria orgânica, elas não vão, a amônia não vai oxidar, porque precisa sim de um processo aeróbio, precisa uma oxidação aeróbia. Então, se eu preciso remover a amônia, não vai ser no processo anaeróbio. O que se faz geralmente? Outra coisa que acontece, um efluente de um reator anaeróbio, na maior parte das vezes, ele não é adequado para um lançamento ou para um uso posterior, porque eu ainda tenho matéria orgânica. Se a gente pensar num processo aeróbio, um lodos ativados, por exemplo, aquele efluente ele sai pronto para o descarte ou para algum reuso, certo? E eu ainda posso, né, trabalhar ali, fazer câmaras anóxicas, aeróbias, anaeróbias e fazer uma remoção de nutrientes. Num reator anaeróbio, eu não posso fazer isso, eu vou remover só matéria orgânica. Então, se eu tenho amônia, sim, eu tenho que pensar que processo eu vou ter depois, eu sempre vou precisar um pós-tratamento ao reator anaeróbio. Mas se vocês pensarem, né, naquelas cargas orgânicas muito altas que eu vou estar removendo ali sem consumo energético, é maravilhoso. E depois eu só vou precisar esse pós-tratamento para fazer o polimento, ok? Porque já reduzi muito, né, a carga orgânica. Então, sim, e também se utiliza para esgoto sanitário. Sim, é uma forma excelente, é uma forma barata, né? Porque não tem todo esse. Imagina toda a despesa que não se tem, tanto de manutenção quanto de operação com aeradores. Então, sim, para processos, né, para o tratamento de efluentes domésticos, sim, é possível, principalmente em climas quentes, mas sempre tem que lembrar que vai precisar um pós-tratamento para um lançamento ou para um processo de desinfecção. Mas perfeito, então, né, aqui só para fechar, então, processos aeróbios, sim, para quase a totalidade dos efluentes, talvez algum composto químico específico ele seja degradado mais facilmente por uma rota anaeróbia, mas isso seria o caso então de investigar, né, realmente algum processo produtivo de alguma indústria que preferencialmente seja mais fácil de degradar por via anaeróbia, mas de uma forma geral, qualquer efluente sim não vai ter erro se for tratado via aeróbio, ok? Como, por exemplo, lodos ativados. Processo anaeróbio, sim, uma grande vantagem quando se tem uma carga orgânica muito grande. E lembrando, né, quando se tem muitos sulfatos, não pode. Quando o pH é muito ácido, também vai se ter um problema, precisa corrigir o pH. Eu não posso trabalhar com pH mais ácido, precisa sempre ser mais na faixa alcalina. E o tratamento anaeróbio, sim, excelente para geração de biogás, certo? Mas sempre eu vou precisar um pós-tratamento. Então, acho que aqui dei uma geral para vocês para entender, né, quando que se pode utilizar um ou outro. E geralmente o anaeróbio, quem propõe, são, né, os projetistas que já sabem, que já trabalham com isso, que já sabem como operar. Quem nunca trabalhou, quem sempre trabalhou com processos aeróbios, não se sente muito à vontade para passar a trabalhar com processo anaeróbio, mas sim tem muitas vantagens, né? Se pensar a geração de biogás e a não utilização de energia para aeração. Então, isso é um ganho bem significativo. Certo, gente? Se vocês têm alguma contribuição ou alguma dúvida, deixa os comentários aqui.